A verdadeira identidade de Ajaiv foi finalmente revelada. Quem poderia imaginar que aquele que parecia o maior zumbi era na verdade um jovem com olhos vermelhos brilhantes? Mais chocante ainda, ele era o primeiro filho nascido de 2 zumbis. Há séculos, o mundo havia sido devastado por uma emergência de zumbis. A humanidade, desesperada para sobreviver, se escondeu nas fronteiras do mundo, erguendo paredes enormes para conter os mortos e lutando com armas primitivas. Até que um dia, a criação de uma nova divisão militar mudou tudo. Seus membros possuíam um poder aterrorizante, às vezes mais brutal que os próprios zumbis. Em menos de 10 anos, eles dominaram os mortos. Os zumbis capturados foram transformados em geradores vivos, outros vendidos como produtos na tela, e até exibidos em zoológicos para entretenimento. Os poucos zumbis que escaparam formaram tribos escondidas, sobrevivendo à margem do mundo, bebendo óleo descartado e explorando lixo. Após séculos nesse caminho perigoso, um zumbi feminino começou a despertar pensamentos próprios, questionando a força dos humanos e como haviam construído a civilização. Ela começou a imitar os humanos, fazendo 3 refeições por dia, indo para a cama cedo e acordando com o sol, chegando à conclusão de que a força humana residia na capacidade de se reproduzir. Tentando se integrar, andava pelas ruas buscando amigos e, para sua surpresa, descobriu estar realmente grávida. Após 13 meses, deu à luz ao primeiro zumbi, chamando-o de Ajaiv. Sua infância foi miserável. Sua mãe, sendo a única zumbi grávida, foi perseguida e ameaçada pela própria espécie. Quando Ajaiv nasceu, foram repudiados como abominações. Para proteger seu filho, sua mãe vagou por cidades destruídas, tentando se unir a outros grupos de zumbis, mas sempre rejeitados. Por fim, aproximou-se da sociedade humana, embora sua aparência monstruosa a impedisse de se misturar. Aos 3 anos, Ajaiv pedia nas ruas para sobreviver. Sob os cuidados da mãe, cresceu na cidade disfarçado de humano. À medida que envelheceu, frequentava na escola durante o dia e trabalhava em pequenas lojas à noite. Graças à sua resistência zumbi, nunca se cansava e, nos fins de semana, assumia diversos trabalhos para ajudar nas contas. Apesar do desejo de retaliar contra os humanos, forçava-se a controlar-se, lembrando que sua mãe havia sacrificado tudo para que ele pudesse viver como humano. Ele prometeu a si mesmo estudar arduamente e, um dia, conquistar uma vida melhor. Aos 17 anos, enquanto ajudava no supermercado, uma garota gritava para ele se apressar. Ele rapidamente pegou a caixa, mas a garota percebeu ferimentos em seu rosto e, sem hesitar, o protegeu. Como zumbi vivendo entre humanos, Ajaiv estava assustado, sua timidez tornando-o alvo fácil. A garota lhe disse que humanos eram cruéis. Se continuasse parecendo fraco, seria atacado. Mas se lutasse, ninguém ousaria desafiá-lo. Com determinação, Ajaiv respondeu que entendia, e então o chefe do supermercado passou, pedindo que convidasse os clientes. Fora, um homem puxou Ajaiv, que pensou ser Jiangxi distribuindo suprimentos. A garota correu para as prateleiras em busca de produtos, inclinou-se para verificar os rótulos. De repente, o chefe apareceu por trás, tirando fotos com o celular. Essa cena foi flagrada por Ajaiv, quando o chefe se virou em sua direção. Ele se assustou imediatamente, gritando que não tinha visto nada. Ainda assim, o chefe o agarrou pelo colarinho e gritou: "Menino, é melhor você manter a boca fechada." Logo depois, ordenou que o levassem junto com o motorista até a loja para carregar o carregamento. No caminho, o motorista o alertou: "Aquele chefe é famoso por aqui. Ele atrai garotas de colégio com a promessa de um salário alto. Depois se aproveita delas. Uma vez em suas mãos, ninguém consegue escapar." A mente de Ajaiv começou a se agitar. Devo salvá-la ou ficar em silêncio? De repente, um grito assustador ecoou à distância. Um som que ele conhecia muito bem. Zumbis. Eles estavam atacando a cidade. O motorista olhava nervoso pelas ruas, mas Ajaiv o ignorou. Saiu do carro e voltou direto para o supermercado. Quando chegou, a cena diante de seus olhos o deixou horrorizado. Em frente ao supermercado Milho e Pimenta número 1, humanos já estavam se transformando em monstros. O chefe infectado empurrou a jovem ao chão e, com um sorriso distorcido, abriu suas pernas à força. "Vou morrer de qualquer forma. Então, antes que isso aconteça, você será minha", disse ele. Mas antes que pudesse terminar suas palavras, seu rosto começou a se contorcer. Algo estava errado. Sua face afundava, a carne se retorcia e seu corpo começava a mutar. A jovem gritou alto. Ao ouvi-la, o coração de Ajaiv disparou. Ele hesitava, lembrando-se das palavras de sua mãe que ecoavam em sua mente. "Essa cidade não é fácil.
Nunca cause problemas e nunca deixe ninguém ver sua forma verdadeira. Entende? Foi por isso que ele havia suportado tanta humilhação até agora, engolindo insultos sem reagir. Mas com a jovem em perigo, ele não podia mais se conter. Sua mão esquerda se transformou instantaneamente em uma motosserra gigante. Seu rosto e cabelo mudaram também, revelando sua verdadeira forma diante de todos. Em um piscar de olhos, ele se tornou o verdadeiro Ajay-V. Avançou contra os zumbis, desaparecendo e reaparecendo entre eles com a motosserra colossal. O som de cortes ecoava pela rua. Em instantes, os zumbis foram reduzidos a pedaços. Quando o chefe mutado partiu para cima da jovem, algo atravessou seu corpo. Ele foi cortado em duas metades. Ao se levantar novamente, ela viu Ajay-V despedaçando o corpo do chefe, que ainda rangia os dentes. "Você acha que pode me assustar?" Ajay-V disse friamente. "Venha, pule e tente de novo." Agora, o chefe não passava de restos espalhados pelo chão. Assustada, a jovem fechou os olhos, incapaz de ver mais nada. Nesse instante, vários outros zumbis avançaram em direção a eles. Ajay-V se colocou na porta, bloqueando a passagem. Sua voz soou gélida. "Mais um passo, e vocês morrem." Assim, logo em seu primeiro dia de trabalho, Ajay-V partiu o chefe em duas metades. Depois, ainda recolheu seu pagamento e comprou um pouco de carne barata. Com o coração acelerado, voltou para casa, temendo o que estava por vir. "Primeiro dia no trabalho, e eu já matei o chefe. Como vou explicar isso para a minha mãe?" Não demorou muito até que Ajay-V chegasse a um apartamento abandonado. Ele parou diante do portão por um momento, respirou fundo, reuniu coragem e então abriu a porta. Lá dentro, um lindo zumbi feminino estava cozinhando. Com alegria, ela chamou: "Ajay-V, você voltou. Venha se sentar, o jantar já está pronto." Enquanto isso, após o ataque dos zumbis na cidade, a polícia havia isolado a área. Uma garota de cabelos vermelhos estava sentada em frente às ruínas, perdida em pensamentos. Como única sobrevivente do supermercado número 1 do Pó de Leite, ela deu sua declaração aos repórteres, mas não mencionou Ajay-V em momento algum. Ela apenas disse que estava assustada, em choque, e não lembrava de nada. Nesse momento, um subordinado se aproximou e entregou algo à jovem de cabelos vermelhos. "Senhorita, este é o vídeo de segurança que conseguimos recuperar." Na tela havia uma cena chocante. Ajay-V lutava contra o grande rei do corpo de Taipei. A garota pegou o tablet das mãos do subordinado e assistiu. No vídeo, Ajay-V atacava com uma fúria devastadora. O monstro, várias vezes maior do que ele, não teve sequer a chance de reagir antes de ser partido ao meio. O subordinado apontou para as imagens em que ossos eram espalhados pela estrada, e até um servo do monstro era dividido em dois. "Esse pequeno zumbi é selvagem. Ele não só atravessou o rei do corpo com uma espada, como também devorou cada pedaço dele." A cena mudou para Ajay-V em casa. Sua mãe lavava roupas enquanto o aconselhava: "Quando estiver na escola, escute seus professores, está bem?" A resposta dele foi apenas um grito áspero. A mãe sorriu de leve e perguntou desconfiada: "Ajay-V, você comeu alguma coisa estranha?" Ele negou, aflito. Logo depois, saiu de casa, caminhando pela estrada, perdido em pensamentos sobre o que fazer a seguir. De repente, uma mão bateu em seu ombro, e uma voz firme o provocou: "O que passa na sua cabeça, Ajay-V? Está pensando em alguma garota bonita?" Assustado, ele se negou imediatamente. À sua frente estava Fong Yu, filha do líder da cidade. Sua mãe administrava uma oficina de alto nível. Temendo se expor, Ajay-V desviou o olhar e respondeu às pressas, perguntando o que ela queria. "Fong Yu? É claro que estou aqui para ensinar. Você é o melhor estudante da turma." De trás, algumas garotas observavam em choque. "Por que a princesa da cidade estaria ensinando alguém como ele?" murmurou uma. "Se estudar fosse capaz de matar zumbis, você também o adoraria", retrucou outra. Segurando os cadernos de Fong Yu, Ajay-V ficou inquieto. "Você vem de uma família militar. Esse algoritmo de atualização para partes nanomecânicas não deveria estar errado, certo?" Fong Yu suspirou, impotente. "É por causa do estranho zumbi que apareceu ontem na cidade. Minha família me pediu para investigar, mas ainda preciso continuar com os estudos. Eu só não quero cometer erros sob tanta pressão." Ouvindo aquilo, Ajay-V se acalmou. Forçou uma expressão tranquila e mudou de assunto, caminhando ao lado dela em direção à sala de aula. Só então, os olhos de Fong Yu se voltaram para as roupas que ele vestia. "Ajay-V, por que sua camisa está assim?" Antes que Fong Yu pudesse terminar a frase, um grito cortou o ar vindo de cima.
um avião A380 havia atravessado uma revoada de pássaros. Seus motores falharam de imediato, e o enorme avião começou a despencar. O pânico se espalhou. Civis gritavam e corriam em todas as direções. Ajaivi, no entanto, permaneceu no lugar, instintivamente pronto para reagir junto à multidão. De repente, uma mulher, tentando proteger o filho nos braços, tropeçou e caiu bem à frente dele. O impacto o abalou. Seu corpo quase reagiu por instinto, prestes a se transformar. Mas antes que algo acontecesse, um grito firme ecoou atrás dele. O som vinha de um dispositivo brilhante na mão de Fong Yu. Uma sequência de estalos metálicos ecoou, e milhares de nanobots se espalharam pelo braço dela. Em menos de 2 segundos, uma armadura completa cobriu seu corpo. Sem hesitar, ela se impulsionou como se mergulhasse em uma piscina de energia, disparando em direção ao avião que caía. Com um grito, lançou-se ao céu. Num piscar de olhos, Fong Yu estava diante do A380 em queda. Seu braço mecânico mudou para o modo de ataque, e o nanotech forjou uma espada de guerra colossal, saída de uma lenda. Um corte ensurdecedor rasgou o ar. O A380 foi partido ao meio com um único golpe. Passageiros em pânico despencaram como bonecos, caindo em direção ao chão. Nesse instante, Fong Yu ergueu o braço, assumindo a posição de um lançador de dardos, e arremessou sua espada-guerra em direção às ruas abaixo. No ar, a arma se dividiu em dezenas de espadas menores. Cada lâmina, com precisão cirúrgica, perfurou o ar e se cravou nas fachadas dos prédios ao redor, formando uma rede que prendeu os passageiros, impedindo-os de despencar. As pessoas ficaram suspensas entre as espadas, olhos arregalados e cheios de incredulidade. Num instante, aquele se tornou o espetáculo mais brilhante e surreal que a avenida já havia presenciado. Enquanto isso, Fong Yu e os destroços do avião ainda despencavam juntos. Com um estrondo ensurdecedor, ambos atingiram o solo ao mesmo tempo. O A380, já dividido em 2 partes, esmagou o asfalto. As espadas cravadas aos lados vibraram com o impacto. Quando o perigo finalmente passou, a multidão explodiu em gritos de euforia. Essa é a arma nanotecnológica da jovem senhorita. Incrível! Admiravam-se, atônitos. Era a espada de confiança de Fong Yu. Ela pousou de forma imponente, fazendo uma pose marcante que arrancou aplausos da multidão. No entanto, em outra parte da rua, a mulher que havia caído mais cedo abriu os olhos e respirou em choque. Diante dela, Ajaivi segurava sozinho uma das metades do avião em queda com apenas uma mão. Ele conteve o enorme perigo com facilidade e ainda se aproximou para ajudá-la, mas a mulher recuou instintivamente. Aos olhos dela, Ajaivi já não era um salvador. Era algo assustador, algo diferente. Quando Fong Yu virou a cabeça, curiosa, os destroços do avião bloquearam sua visão. Ela permaneceu completamente alheia ao que havia acontecido. Logo depois, os dois voltaram juntos para a escola. Na sala de aula, a professora lia em voz alta um livro de história. O olhar de Fong Yu não saía de Ajaivi. Enquanto isso, ele se mantinha atento à lição sobre o passado da humanidade. Foi revelado que aquela era sobreviveu à tempestade dos zumbis graças a um único homem. Há muito tempo, existiu um jovem prodígio chamado Xiao Yan, que se tornou programador-chefe em uma grande corporação de tecnologia ainda muito novo. Seu talento despertava a admiração de milhares, mas quando a epidemia de zumbis começou, tudo mudou. O território da humanidade foi encolhendo, uma derrota atrás da outra, até que apenas um continente restou, cercado por todos os lados pelo mar. Na luta contra os mortos, o que as pessoas precisavam não eram programadores, e sim guerreiros. Assim, aquele jovem brilhante que só sabia escrever código perdeu sua posição, mas no fundo, ele sabia que os programas que criava poderiam mudar o destino da humanidade. Ninguém acreditava nele, então se isolou em sua sala, movido apenas por força de vontade. Passava dias e noites sem descanso, revisando e refinando seu trabalho sem parar. Os dias viraram noites. As noites se transformaram em anos. Aquele prodígio jovem acabou se tornando um velho cansado e enrugado, mas no fim, conseguiu. Criou a primeira armadura nanotecnológica, justamente quando as civilizações estavam à beira do colapso. Ele não hesitou, vestiu o protótipo e o ativou. Com o poder bruto do primeiro mech, conseguiu repelir as hordas de zumbis e salvar o futuro da humanidade. A partir daquele dia, foi celebrado como um verdadeiro herói. Embora os anos tenham passado, seus descendentes herdaram o legado.
protegendo a humanidade geração após geração. Quando a professora terminou a leitura, a sala explodiu em aplausos. Mas os olhos de Fong Yu permaneceram fixos em Ajive, a mente fervendo em pensamentos. Não pode estar errado. Aquela transformação, aqueles trajes. Ele é o mesmo zumbi daquela noite. Enquanto isso, Ajive murmurava baixo. Humanos já têm armas químicas poderosas. Uma única fórmula pode transformar zumbis em pó. Então, por que precisamos dos mechs? De repente, Fong Yu o interrompeu. Você é realmente forte, está certo. Existe um segredo por trás de tudo isso, e eu vou te contar. Mas antes, terá de responder a uma pergunta minha. Certo, respondeu ele. Fong Yu então começou a revelar. Alguns dias antes, havia descoberto por acaso seu pai envolvido em algo perturbador. Ele estava equipando zumbis com armaduras nanotecnológicas. Assustada, ela o questionou. E o pai respondeu com a verdade. Somente zumbis podem liberar a verdadeira força do mech. A armadura tem energia infinita, mas para um humano pilotá-la, exige uma estamina absurda. Apenas os mortos, que não se cansam, podem se fundir a ela de forma perfeita. Por séculos, mesmo com a linhagem da família preservada, nunca conseguiram restaurar o mech à sua forma original. Por isso, ele havia recorrido a zumbis como cobaias. Fong Yu não se conformava. Com as armas que já temos, exterminar zumbis já é o suficiente. Por que criar algo tão assustador? A expressão de seu pai ficou sombria. Porque ainda vivemos à beira da extinção. Existe algo, não sabemos se é humano ou zumbi. Mas se essa coisa quiser, pode nos destruir como se esmagasse uma formiga. Aparentemente, possui vida infinita, existindo desde eras antigas até agora, escondido em algum lugar deste mundo. As palavras o deixaram gelado. Ajive ficou em choque. Vida eterna? Algo assim realmente existe? Calma. Fong Yu respondeu. Acredite ou não, esse segredo vem sendo passado pela minha família há gerações. E esse ser é chamado de Jiangshi. Ela então o encarou e prosseguiu. Agora é minha vez de perguntar. No centro da cidade, aquele que matou o rei zumbi e salvou tantos civis, não foi você? O coração de Ajive disparou. Um alarme interno soou em sua mente. Você está enganada, disse recuando. Sem esperar por mais nada, ele se levantou e deixou a sala apressado. Sua fuga apenas aumentou ainda mais as suspeitas de Fong Yu. Desde então, não importava se Ajive estava brincando, caminhando ou até mesmo indo ao banheiro. Fong Yu o seguia em segredo. Depois da escola, Ajive se afastava o mais rápido que podia, sem se dar ao luxo de perder um segundo. Mas Fong Yu, é claro, sempre ia atrás. Esse garoto se esconde até mesmo desde o dia em que peguei aquele avião. Ele definitivamente está ocultando algo, pensava ela, enquanto Ajive, nervoso, passava a mão no pescoço. De repente, ele colidiu com alguém e caiu forte no chão. Ao olhar para cima, viu vários vagabundos bloqueando seu caminho. Fong Yu, que havia acabado de alcançá-lo, presenciou tudo se desenrolar. Mas, em vez de intervir, preferiu observar em silêncio, escondida. Sem dizer uma palavra, um dos vagabundos o socou direto para o rosto de Ajive. Com medo de lutar de volta e acabar expondo sua verdadeira identidade, o que poderia forçar sua mãe a mudar-se novamente, ele decidiu se conter e fingiu ser frágil, encenando um ato de fraqueza. Um dos garotos brutamontes arrancou o livro de Ajive e se afastou zombando. Então você é só um perdedor mesmo, hein? Perda de tempo. Logo em seguida, o empurrou com força, jogando-o no chão. Entre risos, a gangue se afastou pela rua. Vendo Ajive naquele estado miserável, Fong Yu começou a desistir das próprias suspeitas. Virando-se, tentou se convencer. O que estou pensando? Deve ter sido apenas coincidência com aquelas roupas. Enquanto isso, Ajive recolhia seus livros espalhados. De repente, uma mão se adiantou, pegando um deles e entregando-lhe. Ajive sorriu aliviado e agradeceu repetidamente ao estranho. Mas no instante seguinte, aquela mesma mão agarrou firme seu ombro, e uma voz grave soou. Nada mal. Continue controlando seu temperamento. Isso é o que faz um bom zumbi. Assustado, Ajive levantou os olhos e reconheceu imediatamente. Era ninguém menos que o homem que, um dia, se tornaria seu chefe. Jiangshi. Atônito, Ajive se ergueu num pulo e gritou. Quem diabos é você? Jiangshi parou e respondeu com uma calma perturbadora. Seu corpo mudou sutilmente, revelando uma segunda forma,
enquanto um sorriso frio se espalhava por seu rosto. Lembre-se, garoto, nunca perca a cabeça com insetos. Uma aura sufocante de morte tomou conta do lugar, tão pesada que a Jive mal conseguia abrir os olhos. Quando finalmente reuniu forças para erguê-los, a rua já estava vazia. Jiangxi havia desaparecido sem deixar rastros. O que foi isso? Aquele cara não parecia humano, mas também não era apenas um zumbi. A Jive respirava fundo, sentindo a boca seca, o coração acelerado. Aquela presença tão assustadora. Estou apenas sofrendo pressão? Foi uma alucinação? O que ele não sabia era que Jiangxi ainda o observava das sombras, acompanhando cada passo seu. Pouco depois, a Jive retornou à escola. Ao ver seu estado atordoado, os colegas imediatamente começaram a zombar. Olha só, foi assaltado de novo. Não consegue se defender? Que covarde! Um garoto de cabelos amarelo, ainda mais provocador, abriu o cartão de teste físico e disse em tom arrogante: mesmo que eu não consiga pilotar uma armadura nanotecnológica, ainda posso me tornar um soldado mecha. Isso já é muito melhor do que ser inútil como você. Naquele mundo obcecado por força, alunos como a Jive eram tratados como descartáveis. O que importava sua inteligência? Estudar não matava zumbis. Para eles, com os mechs, ninguém precisava de novas armas. Ouvindo as vozes cruéis ecoando, a Jive abaixou a cabeça e caminhou em silêncio para dentro da sala de aula, tentando ignorar cada palavra. Fong Yu observava tudo de longe, cada vez mais dividida em suas próprias dúvidas. Parece que eu estava pensando demais. Esse cara não tem nada a ver com sangue ou brutalidade. E ainda assim, uma coisa continuava desafiando sua mente. O Distrito Central era supostamente seguro. Os zumbis sempre eram mantidos fora das muralhas da cidade. Como eles poderiam de repente aparecer aqui? Enquanto isso, Jiangxi observava a Jive do alto de um telhado. Ao seu lado, Xiao He perguntou cautelosamente: chefe, você realmente acha que aquele garoto pode se tornar um de nós? Jiangxi, agora de volta à sua forma original, suspirou. Quem sabe? Um teste nos dirá tudo. Você não resgatou aquele pequeno labirinto? Deixe-o em paz. E deixe-me adicionar algo. Ele ergueu lentamente a mão. Um brilho vermelho enferrujado surgiu, e no chão vazio, pedaços de sangue verde começaram a se materializar. As gotas se uniram, formando sequências de genes, e logo o sangue ganhou forma. Em poucos instantes, sob o controle de Jiangxi, um exército de zumbis emergiu. Com um estalo de perna, seu corpo se expandiu em sua segunda forma, e de imediato, as criaturas reviveram, olhos brilhando de fome. Entre eles, colossos de mais de 10 metros se erguiam, prontos para destruir os prédios ao redor, aguardando apenas a ordem de Jiangxi para cair sobre os humanos. Enquanto isso, a Jive permanecia tranquilo em sala de aula, estudando diligentemente, sem imaginar que o perigo se aproximava. Ao mesmo tempo, um homem de terno surgiu nas portas da escola. Ele respirou fundo, saboreando o ar de liberdade lá fora. Mas, de repente, sangue começou a escorrer de seu rosto. Assustado, pressionou a substância de volta com a mão, murmurando: quase perdi o controle. Esta deve ser a escola mencionada pelo Sr. He. Esse homem não era outro senão um dos chamados apoiadores zumbis, raros mortos que mantinham plena consciência. Descendo com reverência, perguntou: Sr. He, o que deseja que eu faça? Xiao He lançou a rota da academia a seus pés e respondeu friamente: vá, mate todos os humanos desta academia. E justamente ali estava a Jive. Os olhos do zumbi brilharam de excitação. Minha primeira missão é uma festa dessas? Perfeito. Eu odeio humanos mais do que tudo. Desde que me lembro, vivi tormentos infinitos nas mãos deles, usado como cobaia em experimentos. Prometi há muito tempo recuperar tudo o que me foi roubado, exterminar a humanidade e seus descendentes. Ainda assim, uma dúvida corroía sua mente. Estranho, até os melhores guerreiros não conseguem me matar. Então por que o Sr. He me designaria para isso? E com tantos reforços, uma escola tão pequena deveria ser presa fácil para zumbis, a menos que haja algo perigoso escondido aqui. Decidindo agir com cautela, preferiu observar antes de atacar. Silenciosamente, infiltrou-se no escritório do diretor, vestindo uma máscara de cordialidade. Com licença, senhor, poderia me ajudar com algo? Disse, fingindo polidez.